Hello, salutations everyone! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje vamos estudar mais exemplos e situações para o presente perfeito, um dos principais tempos verbais em inglês, alright? Let's get going! Vamos lá? Bom, deixa eu aumentar aqui, pronto. Bom, esse é o primeiro exemplo que eu separei, tá? Nós temos aqui, it is good to see you again. Ou seja, é bom ver você novamente, tá? Esse it is, ele estava originalmente assim, ó. It's, tá? Aí eu coloquei it is. Vou aumentar aqui. It's good to see you again. É bom ver você novamente. Quando nós começamos frases em inglês, né, com verbos, com frases que não tem sujeito, frases que em português, né, a gente não coloca sujeito, porque assim, se eu falo assim, ver você novamente é bom, né? Esse é bom ver você novamente, o que é bom? Ver você novamente. Ver você novamente é bom. Só que em inglês é um pouco diferente, porque eu coloco aqui, it's good, e tem to see you again. Né? Eu não posso colocar a frase assim, is good to see you again, e depois inverter e falar to see you again is good. Não, não tem como fazer isso em inglês. Então, a frase começa com esse pronome neutro, né? Que é o it, o pronome neutro que é usado para não pessoas. It is good significa o quê? É bom, né? It is good, né? Good, adjetivo. To see, que é o verbo ver, né? It's good to see. É bom ver você. Esse you aqui é um pronome objeto que é usado após verbos, né? Ele funciona como objeto. Ele poderia vir no início da frase, poderia, mas aí ele seria um subject pronoun, pronome sujeito, né? You are here, você está aqui, né? Aí ele tem uma outra funcionalidade. E esse again, novamente. Então, it's good to see you again significa é bom ver você novamente. Esta frase está no presente simples, né? O verbo to be, verbo aqui, ó. It is good, é bom. E esse to see, ele está, digamos assim, no infinitivo, né? It's good to see, é bom ver. Né? Bom, continuando aqui, nós temos o present perfect. O present perfect, observem aqui, ó, eu tenho a preposição for, né? Quando que o present perfect é utilizado? Só lembrando, é o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado, certo? Nós já vimos isso. E nós temos aqui o verbo see, o passado dele é só e o particípio passado dele é seen. Né? Gente, eu não falei com vocês, o meu teclado estragou, o teclado do laptop. Aí eu tive que comprar um teclado físico. De certa forma, né, ficou até melhor, né? Porque aí vocês não me veem digitando, eu tô com o teclado um pouco para trás. Então, see é o verbo no presente, o infinitivo, o verbo ver. Só é o verbo no passado e seen é o verbo no particípio. Então, quando vocês abrem uma gramática, vem uma listinha de verbos irregulares, porque é um verbo irregular, tá? É a terceira coluna dos verbos, é o verbo seen, tá? E aqui nós acabamos de ver, né, que o verbo have, mais o verbo no particípio, que é a terceira coluna dos verbos, é o present perfect. Então, vamos entender essa frase aqui. We haven't seen. Né? We haven't seen each other for a long time. Nós não temos visto, ou nós não nos vemos, né? Porque aqui, ó, haven't seen. Nós não temos visto, né? Traduzindo ao pé da letra, mas assim,
em boa parte das situações, na maioria delas, quando você vai traduzir o present perfect, ou você traduz como um passado, né? Ou seja, um tempo passado que acabou de acontecer ou que aconteceu um pouco antes do momento da fala, tendo reflexos no presente, é uma das situações, né? Quando eu falo assim, it has rained, it has been raining, esteve chovendo, the floor is wet now, o chão está molhado agora, né? The ground is wet, né? O chão está molhado, the ground is wet. Então, tem reflexo no presente. Aqui, eu estou dizendo, nós não temos visto, né? Each other significa um ao outro, tá? Each other. Quando eu falo we haven't seen each other, quer dizer, nós não nos vemos, né? Nós não nos temos visto, né, ao pé da letra, mas é como se fosse assim, nós não nos vemos por um longo tempo. Faz muito tempo que nós nos vemos, não nos vemos, né? Então, esse each other significa um ao outro, tá? Algo recíproco. Eu vejo você e você me vê, né? We haven't seen each other. Nós não nos vemos for a long time. Por um longo período, por muito tempo. Por que eu uso present perfect aqui nesse exemplo? Eu uso present perfect porque é uma ação ou um evento, né? Que começou no passado e que continua no presente, né? Ou que começou no passado, encerrou recentemente, né? Que é o caso desse exemplo, porque ele fala assim, it's good to see you again, é bom ver você novamente, ou seja, nós agora estamos nos vendo, certo? E eu falo, we haven't seen each other for a long time, então nós não nos vemos faz muito tempo. Então, se traçarmos uma linha do tempo, mais ou menos assim, ó, dá pra colocar? Ó, nós não nos vemos, ó, linha do tempo, faz muito tempo, certo? Ok. Aí, no momento da fala, nós nos vemos. Então, por esse tempo todo aqui, ó, we haven't seen each other for a long time, por muito tempo. Ou seja, nós não nos vemos faz muito tempo. Então, durante todo esse tempo aqui, vamos considerar que esse X aqui, cada X aqui é um momento na linha do tempo. Nós não nos vemos. E no momento da fala, que é a primeira frase, eu falo, it's good to see you again, tá vendo? É bom ver você novamente. Tá vendo? Então é isso, esse é o sentido da frase. O present perfect, ele é usado para coisas que começaram no passado, terminaram no passado, até recentemente, tá? Algo que se encerrou recentemente. Algo que aconteceu no passado tem reflexos no presente, tá bom? E uma forma muito interessante, né, de você identificar o present perfect é que o present perfect ele é bastante usado com expressões, com preposições como for e since, né? For significa duração em que algo acontece, né? Duração de alguma coisa acontecendo. E since indica a origem, né? Assim, a data de partida, a data de início de algo, né? Eu posso usar, é bastante usado também com present perfect continuous, né? Que nós também gravamos vídeos recentemente, que é, por exemplo, I have been studying English for a long time. Tá vendo? Aqui ele tem um sentido diferente, né? Porque aqui, ó, é uma ação contínua e que continua, né? É o present perfect, é um presente perfeito, mas é um present perfect continuous. É uma configuração um pouco diferente, né? Eu tenho o verbo have, tenho o verbo been, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo principal com ing. Essa é a estrutura do present perfect continuous. E eu utilizo expressões como preposições como for e since
ou para indicar a duração e que algo está acontecendo, ou para indicar a data de início. Quando eu falo assim, I have been studying English for a long time, significa eu estudo inglês faz muito tempo, por um longo período, né? Por muito tempo. E que subentende-se aí que eu continuo estudando inglês. Não é igual esse exemplo aqui, que eu falo assim, we haven't seen each other for a long time. Para dizer o quê? Que nós não nos vemos faz muito tempo. Só que esse faz muito tempo, ele acabou recentemente, porque ele falou aqui, ó, it's good to see you again. Né? Então, aqui é uma ação que ocorreu no passado e acabou recentemente. Aqui não. Aqui é uma ação ou um evento começou no passado, ele continua, né? Ele aqui não deu nenhum traço de descontinuidade. Né? E aqui eu poderia colocar since também, né, para indicar o início dessa ação, né? Since 2000, por exemplo, né? Eu tenho estudado inglês ou eu estudo inglês desde 2000, por exemplo, né? Não é o meu caso, que eu estudo inglês há muito mais tempo, né? Tô velho já, mas é só um exemplo, alright? Bom, então é isso, vamos continuar aqui. Olha só, uma outra dica de quando a gente usa o present perfect é quando nós vemos expressões, advérbios, né? Como recently. Recentemente. Por quê? Quando eu falo assim, isso aqui, você fez isso recentemente, quando você pensa isso em português, você pensa, olha, esse recentemente, ele inclui passado e presente, né? Ele tem reflexo no presente. Nos últimos tempos, é como se fosse nos últimos tempos, recentemente. E aqui eu tenho, primeiro, uma pergunta, tá? Perguntas com present perfect. Nós pegamos o verbo have e colocamos no início da frase. Vamos supor aqui, ó, que isso aqui fosse o início de uma frase afirmativa. Você teria o sujeito, né? O subject pronoun, o verbo have, mais o verbo principal no particípio. Quando eu tenho uma pergunta, eu pego o verbo have e coloco no início da frase, tá? Este é o verbo heard, que é o particípio do verbo hear. Ó. É um verbo irregular também. Tanto o passado quanto o particípio são iguais, tá? E quer dizer o quê? Ouvir, né? Have you heard anything from him recently? Então, é como se fosse assim, você ouviu alguma coisa dele recentemente? Ou seja, você teve notícias dele. É como se fosse isso, certo? Você teve alguma notícia dele? Algum contato dele, né? Porque heard anything from him significa ouvir, você ouviu alguma coisa dele, ou seja, ele entrou em contato com você, ou seja, você ouviu alguma coisa dele recentemente, é como se fosse ele entrou em contato com você recentemente, porque from indica origem, certo? From him significa a partir de quem? Dele. Esse him aqui é o pronome objeto, que vem após verbos ou preposições, né? E ele é correspondente ao pronome pessoal he, né? Que é ele, he. He é o subject pronoun, pronome sujeito, e nós temos aqui o pronome objeto him. Heard, então, é o verbo ouvir, tá? Então, você ouviu alguma coisa. Anything significa alguma coisa, tá? Thing é coisa, any, alguma, né? O artigo, o pronome indefinido, combinado com o substantivo thing, que é coisa. Você tem, né? Sempre que aparecem esses casos, eu lembro a vocês que eu tenho anything, certo? Alguma coisa. Tenho nothing,
significa nada, e tenho something, significa alguma coisa. Esse anything, ele é usado em perguntas, tá? Igual neste caso aqui, eu estou colocando aqui em perguntas, e em frases negativas eu também uso anything. Se eu falo assim, I don't have anything to offer, eu não tenho nada a oferecer, por exemplo, anything. Então eu estou usando em frases negativas ou interrogativas, e o something eu uso em afirmativas. O nothing, devido à natureza negativa da palavra no, né, que é o advérbio de negação, ele é usado em frases afirmativas, porém, ele tem sentido negativo, certo? Lembrando isso aqui, ó. Vou dar um exemplo assim, ó. Eu falo assim, I have nothing to tell you. I have nothing to say. Eu não tenho nada a dizer, né? Que a gente traduz em português, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Em português, quando a gente fala, nós acabamos negando duas vezes, porque nada no sentido negativo e eu não tenho, né? Na fala, né? Seria eu tenho nada a dizer. Seria a forma até mais correta. Né? Então, I have nothing to say. Observe que o verbo ele vem na afirmativa, mas eu tenho nothing, que tem o advérbio no aqui, ó, junto com a palavra tem. Então, é uma frase de sentido negativo. É uma frase negativa, certo? Que seria o mesmo do dizer I don't have anything to say. Qual que é a diferença? Primeiro, qual que é a diferença entre as duas frases? Aqui eu tenho que colocar o verbo flexionado, conjugado na... Conjugado não é o termo melhor, né? Eu tenho que ter aqui a frase na afirmativa, ok? Por quê? Eu não posso negar duas vezes em inglês, então eu não posso colocar o verbo na negativa e ter uma palavra negativa aqui no meio. Ou advérbio, né? Por exemplo, a palavra never. Se a palavra never vier no meio de uma frase, você não pode negar o verbo. Você tem que manter o verbo na afirmativa, né? Então, exemplo aqui, I have never traveled to Europe. Eu nunca viajei para a Europa. Então, é um sentido negativo? Sim. É o present perfect, tá vendo? É o present perfect. Por que eu usei o present perfect aqui? É algo que eu nunca fiz, mas que eu ainda posso fazer. A gente usa o present perfect em situações como essa, né? I have never traveled to Europe. Quer dizer o quê? Que até o momento, né? Aqui não tem o até o momento, né? Quer dizer o quê? Eu nunca viajei à Europa. Mas eu ainda posso viajar, ok? Então, o present perfect é usado em situações como essa. E tem o advérbio, né? Advérbio de negação, never, significa nunca. Então, o verbo ele vem na afirmativa. Então, no também tem essa ideia negativa. E o verbo vem na afirmativa, igual aqui, né? Vem na afirmativa. Eu não posso negar duas vezes. Eu não poderia falar I haven't never. Não. Eu poderia falar assim, I haven't traveled to Europe yet. Eu não viajei para a Europa ainda. Aí sim, eu poderia usar o verbo na negativa, porém, não utilizando advérbios de negação no meio da frase, tá? O que eu queria ressaltar aqui, que eu já até perdi o fio da meada. Ah, tá. Aqui, ó. I don't have anything to say. Aqui eu coloquei o verbo na negativa. Verbo auxiliar para fazer negação, né? Por quê? Frases negativas no presente simples eu utilizo verbos auxiliares, né? No presente simples eu uso ou do ou does, né? Does eu uso para he, she ou it, né? Ele, ela, ou ele ou ela, pronome neutro, né? Ou seja, se aplica tanto a pessoas, né? He ou she, pessoas, ele ou ela, ou pronome neutro it. E o do
eu uso para as demais pessoas do discurso, né? I, you, we e they. Então, I don't have. Se fosse he, seria he doesn't have. Né? Bom, a ideia aqui é mostrar que quando eu uso don't, eu não posso usar nothing. Porque no é um advérbio de negação e eu não posso negar duas vezes. Então, o N, ele é usado em frases negativas, tá bom? Voltando aqui ao exemplo, né? Que eu fui, desculpa, aqui que eu acabei viajando e vendo outras coisas. É sempre bom, né, gente? Fazemos essas revisões, né? O bom dos vídeos que eu gravo, muito que assim, eu considero, né, um ponto bom, é que nós nunca estudamos um tópico gramatical só. É uma abordagem mais integrada. Então você vai explorando as possibilidades a partir do exemplo. Que é melhor, né? Porque eu poderia simplesmente vir aqui e ficar traduzindo frases para vocês. Não, não é o propósito ficar traduzindo, é explicar de fato como funciona. Bom, have you heard anything from him recently? Então nós vimos que você ouviu alguma coisa dele recentemente, ou seja, é como se fosse assim, você falou com ele recentemente, né? Porque ouvir alguma coisa a partir dele é como se ou você tivesse, no meu entendimento tem duas interpretações, ou você ouviu alguma notícia dele, né? Ou você teve, ou ele entrou em contato com você. Né? Então, aqui, você ouviu alguma coisa dele. Você teve notícias dele. E esse recently significa recentemente, né? É um advérbio, termina com ly, né? Você pega recent, que é recente, acrescenta o ly e vira recentemente. Vários advérbios são formados com a adição do sufixo ly, e ly seria o equivalente ao sufixo mente, né? Recentemente, recently. Frequently, frequentemente. Mas assim, não é uma regra mega absoluta não. Existem palavras que terminam com ly que não são advérbios. Então, tome cuidado, tá bom? Como eu responderia essa frase? Antes de eu falar como eu poderia responder essa frase, por que eu usei o present perfect aqui? Recently é uma palavra, né? É um advérbio, te dá uma dica. Recentemente é bastante usado no present perfect. Por quê? É algo que aconteceu ou vem acontecendo, né? Um evento, você está questionando alguma coisa, você ouviu alguma coisa dele recentemente, nos últimos tempos, né? Então, é uma dica, porque no present perfect eu faço perguntas sobre algo que começou no passado, ou seja, você está perguntando um período de tempo, mas que abrange o presente. Ele abrange o passado e abrange o presente ou tem reflexos no presente, é uma das situações. É como eu falo aqui, quando eu falo assim, I haven't traveled to Europe yet. Eu não viajei para a Europa ainda. Então, esse evento de não viajar para a Europa, ele ainda não terminou porque eu ainda estou vivo, né? Eu ainda posso viajar. Então, quando eu falo, have you heard anything from him recently? Você ouviu alguma coisa dele recentemente? Aí, tem um sentido de, eu quero saber se nos últimos tempos, ou seja, é um evento que começou no passado e chegou no presente, eu estou te perguntando, olha, nos últimos tempos, você ouviu alguma coisa dele? Aí eu uso o present perfect. E é bastante comum eu usar o present perfect com advérbios como recently, né? So far também é bastante usado, né? Então, sempre tem com as preposições for e since também. Então, são dicas, né? À medida que vocês vão vendo os exemplos, vocês vão se familiarizando, né, com as situações em que nós podemos usar
present perfect, né? Que são inúmeros. É o tempo verbal mais, mas é o tempo verbal mais rico, com mais situações possíveis, tá? Ó, outra situação aqui, outro exemplo. Aqui, ó, so far, tá vendo? So far, o recently. Então, vão guardando aí, ó. Ou tentem se lembrar, né? Na verdade, você não vai memorizar. Ah, sempre que eu tiver a palavra recently, sempre que eu tiver so far. Não. É você tentar visualizar exemplos com o present perfect e à medida, e assim, vai ficando natural você associar aos tempos perfeitos. Mas não é uma regra mega absoluta, tá? São algumas dicas, porque existem alguns exercícios em inglês. Eu, quando eu estudava inglês lá, eu ainda estudo inglês, mas quando eu estudava inglês no cursinho de inglês, o que acontecia? Era muito comum você ir estudando os tempos verbais e, de repente, iam aparecendo exercícios falando assim, preencha com fill the blanks with the correct verb tense, né? Preencha as lacunas com o tempo verbal correto. E você vê uma série de frases, de exemplos, com uma lacuna para você preencher o tempo verbal. Aí ali poderia ser presente, poderia ser futuro, poderia ser presente perfeito, poderia ser futuro contínuo, poderia ser passado contínuo, poderia ser passado perfeito, ou seja, mistura tudo e pede para você preencher o tempo verbal correto. Então, você identificando algumas situações, algumas palavras que mais frequentemente, né, são usadas com determinados tempos verbais, ajuda. Por exemplo, se você vir numa frase um advérbio de tempo, por exemplo, last week, semana passada, é um advérbio no passado, certo? Você nunca vai ver o present perfect associado ao last week, por exemplo, né? Porque last week, semana passada, é algo que aconteceu, concluiu no passado, não tem relação com o presente, não, né, é assim, terminou recentemente, tem reflexo no presente, também não. Então, não é um tempo presente. Né? Então, tem algumas características de tempos verbais bem específicas. Passado perfeito. Passado perfeito é uma ação ou evento no passado que ocorreu antes de uma outra ação no passado. Então, se você não identificar isso no exemplo que você está analisando, você não vai usar aquele tempo verbal. Então, existem algumas dicas, né, que você vai identificando, tá bom? E aqui que é o so far, né, até o momento, ó. É bastante usado também com o present perfect. Everything is going well. O que é everything? Every significa todo ou toda. Então, everything significa todas as coisas ou tudo, tá? Eu acabei nem falando, né? Você tem nothing, tem anything, tem something e tem também o everything, né? São todas as combinações com thing. E as mesmas combinações a gente pode fazer com body, né? Nobody, que significa ninguém, anybody, alguém, somebody, alguém, e everything, everybody, todo mundo, né? Então, esse aqui é o com thing, né? Quando você coloca com a palavra body, que significa corpo, nobody, ninguém. Anybody, alguém. Somebody, também alguém. E aí, é a mesma lógica que eu acabei de explicar. Any eu uso para perguntas e frases any, tudo que tiver any, né? Anything, anybody, eu uso nas perguntas, frases na negativa. Something, somebody, eu uso em frases afirmativas, né? Nobody e nothing eu uso em frases com sentido negativo, mas com verbo na afirmativa, né? Porque nobody já significa ninguém, então já tem um sentido negativo, né? Anybody e somebody significa alguém, e você tem everybody, que significa todo mundo, né?
everybody, todo mundo. E everything significa tudo, né? Então, everything is going well. Tudo está indo bem, né? Everything is going well. Aqui nós temos o presente contínuo, né? Que é o verbo to be, mais o verbo principal no presente contínuo, com ing. Aliás, o verbo principal com ing. Gerúndio, né? Tudo está indo, né? Que o verbo go é o verbo ir. Indo bem. O well aqui, gente, é advérbio, tá? Não confundir o well, bem. E aqui eu tenho, acho que eu vi aqui com vocês, good, que é bom, tá? Good é bom. E aqui eu tenho well, que é bem. There haven't been any problems so far. Aqui, gente, eu tenho que explicar uma coisa para vocês. A gente tem o verbo there to be, que é o verbo... Deixa eu tirar esse... A gente tem o verbo there to be, que é o verbo haver, certo? Haver. Haver no sentido de existir, né? Que a gente fala em português. Aqui, ó. There is, there are. Ok? O que é there is? A. E there are também é a, né? Um existe, o outro existem. Um é no singular e o outro é no plural, no presente simples. Eu tenho o passado, que é there was, que havia, né? There were também, né? Então, there was, quando o substantivo que vem depois vem no singular, e there were no plural. Haver no sentido de existir, você não coloca plural, né? No português. Mas em inglês, né? Quando eu falo assim, there were many people, havia muitas pessoas. There were many people there. Havia muitas pessoas there. Lá. Então, esse there were é usado para plural, né? Quando você tem substantivo no plural. Havia o quê? Pessoas. There were people. There was a person. Havia uma pessoa. Por que eu dei toda essa introdução aqui? Porque aqui nós temos o verbo there to be no presente perfeito, tá? Qual que é o presente perfeito do verbo there to be? Você pega o verbo there, tá? Coloca o verbo have ou has, tá? Pode ser have ou has. Eu vou explicar. Que é a mesma lógica do que eu acabei de explicar, mas eu vou repetir. Mas o verbo to be no particípio, que é been, né? O verbo to be no particípio é um verbo irregular, né? Lembrando, o verbo to be no infinitivo ele é to be, né? There to be é o verbo haver. E no passado vai ser was ou were. E no particípio vai ser been. É um verbo irregular, tá? Bom, aqui, ó. Então, quando que eu vou usar there have been? There have been eu vou usar quando for plural. Plural. Ou seja, o substantivo que vier depois do verbo there to be no particípio for plural. E there has been eu vou usar quando for singular. Tá? Aqui eu usei o there haven't been porque aqui, ó, any significa qualquer, né? Qualquer, só que aqui é quaisquer problemas. Aqui tá vendo que a palavra problems tá no plural? Por isso que eu usei o there haven't been ao invés do there hasn't been. Então, there have been, plural. A negativa do there have been é o que tá aqui, ó. There haven't been. Se fosse no singular, seria there has been ou, na negativa,
there hasn't been. Então, there haven't been any problems so far. Ou seja, não há qualquer ou quaisquer problemas até o momento. Não existem problemas até o momento. É esse o significado da frase, tá? Não há problemas até o momento. Então, tudo está indo bem, não há problemas, não existem problemas até o momento. Né? Não existem quaisquer problemas até o momento. Eu usei o N porque frases negativas, eu uso N, tá? Aqui eu vou colocar só alguns exemplos para... Eu falo assim, there... Deixa eu colocar aqui, there has been a problem today. Ou seja, tem um problema, ou existe um problema hoje. Por que eu usei o present perfect aqui? Esse today está no sentido de o dia ainda não acabou, então ainda posso ter problemas. Aí eu usei, there has been a problem today. Ou seja, tem havido ou houve um problema hoje. Pode haver mais problemas, né? Usei has porque é a problem. É um problema, então é singular. Eu queria mostrar também o seguinte, aqui eu estou usando o N, certo? Eu poderia reescrever essa frase assim, ó. There have been no problems so far. É a mesma coisa, só que aqui eu estou usando no problems. Nenhum. Aliás, ficaria até melhor assim, né? There has been no problem. Ou seja, não há problema até o momento. Aqui eu estou usando o has porque no problems acho que tá até incorreto, né? Usar no problems. Mas eu acho que teoricamente é possível sim. Aqui, ó. There has been no problem. Aqui tá correto. É singular. Tem sentido negativo, porque eu uso aqui o advérbio, né? No. E o verbo, ele vem conjugado na afirmativa, né? Ele não vem na negativa, porque eu tenho uma palavra no sentido negativo. Aqui não. Aqui eu tenho o verbo conjugado na negativa e eu uso o pronome indefinido N, tá? Que ele acompanha o substantivo, alright? Bom, gente, já tem quase 40 minutos de vídeo. Bom, eu vou gravar mais vídeos depois. Tá vendo por que os vídeos de Present Perfect, eles são densos, né? Eles sempre tem muito conteúdo. É isso. Eu queria mostrar para vocês essa situação. Existem mais exemplos ainda do Present Perfect tempo normal, né? Que é o Present Perfect comum, que é só o verbo have ou has, mais o verbo principal no particípio, mas ainda existem outros derivados do tempo perfeito que nós vamos estudando ao longo do tempo. Por exemplo, o Present Perfect Continuous, o Past Continuous, Past Perfect Continuous, né? E também tem os comparativos entre os tempos perfeitos, tempo contínuo, quando você usa o outro e demais coisitas mais, tá bom? É isso, gente. Só lembrando para vocês que este canal tem mais de 800 vídeos, eu gravo vídeos desde 2020. Tem vídeos no nível básico, intermediário e avançado. Já tem um curso completo de inglês disponível aqui no canal, tá? Que está na playlist de gramática básica e Intermediate Advanced Grammar, porque existem playlists de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, leitura comentada, exercícios. Então, é bem completo e tudo que tem nível básico na playlist, ele tá com o título em português, né? Gramática básica, ou tem a palavra basic. Então, tem basic, tem básica, é gramática básica com explicação em português. Tudo que estiver inteiramente em inglês, né? Fazendo menção a
intermediário avançado ou avançado é inteiramente em inglês. Então, quando você abre a página principal do canal, você tem as playlists. As playlists de nível avançado, elas estão identificadas como 100% em inglês. Eu coloco até observação no título da playlist. Então, você pode observar lá. E assim, por que eu tô falando que já tem um curso completo? Porque eu já gravei um curso completo de gramática, utilizando o celular, né, em cima, gravando eu escrevendo no caderno. Eu já gravei todo o conteúdo da gramática básica. Todo. Então, todos os tópicos essenciais da gramática que você quiser estudar, abre a página principal e digita o que você quer estudar. Ah, eu quero estudar o futuro contínuo, future continuous. Eu quero estudar o verbo modal will. Eu quero estudar could. Então, você digita a palavra que você quer estudar, o termo ou tópico da gramática, aperta Enter, né? Que toda a página você tem aquele recurso, né, do busca, do Google, né? Como se fosse um Googlezinho dentro da página. Todas as páginas você consegue pesquisar conteúdo. E como eu coloco o tópico no título, fica fácil de você identificar. Eu também coloco tags para você identificar também facilmente o que estudar, tá bom? Alright, I hope you enjoyed today's video. Don't forget to subscribe. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de assinar. Hit the notification bell so you get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. And give a huge thumbs up. See you next video. Vejo você no próximo vídeo. Bye bye.